Olá, estamos de volta para mais uma entrevista aqui no FIC Pod, direto da FIC Goiás, no Centro de Convenções de Goiânia. Eu e Márcio Luiz, não é não, Márcio? Isso aí, Fernando. E dentro da FIC nós estamos tendo aí 6 grandes eventos. E um deles, inclusive o mais tradicional, que é a 18ª Feira do Imóvel. É isso, muito bacana a oportunidade de reunir aqui as pessoas com esse objetivo relacionado também à habitação. Para a gente conversar sobre isso, eu estou recebendo o Antônio Carlos, do Secov. Muito obrigada, Antônio, seja bem-vindo. Recebemos também aqui com a gente o Biratã Lima, superintendente executivo de habitação da Caixa Econômica Federal. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer para nós estarmos aqui falando de coisa boa, né? Falando de emprego e renda, geração de felicidades, que é o sonho da casa própria. Vamos começar então expondo o porquê desse otimismo, Biratã. Por que essa feira é tão importante? O otimismo vem em decorrência do momento de habitação, de contratações de habitação em todos os segmentos, ou eu falo segmento de pessoas que não têm renda, até de alto padrão. E a participação no evento como esse é importante, que no mesmo local nós temos as imobiliárias, as construtoras que fazem a construção, as imobiliárias que comercializam, os nossos correspondentes, Caixa aqui, que fazem todo o processo, desde a documentação, avaliação e os empregados da Caixa para fazer realmente a concessão. Então, no mesmo local estão todos os atores envolvidos nesse processo. E é interessante, estava acabando de atender um casal ali, porque o primeiro passo, talvez, é ir no nosso stand, né, Antônio Carlos? Fazer uma simulação para ver qual o valor do imóvel que eu posso adquirir. Aí ele sai nos stands das construtoras e das imobiliárias para já procurar um imóvel daquele que cabe no seu bolso. Olha que bacana, hein? Otimiza tempo, Sim. É bom para todo mundo, inclusive para as empresas, né? Com certeza. A Feira do Imóvel, no Brasil como um todo, ela começou em 2005. Eu trabalhava em São Paulo na época, começou bem embrionário, junto com o Secov de São Paulo, Secov e o Sinduscom. Era São Paulo Constrói, a Caixa Financia. Era só na internet. E a partir de 2006 começou a ser os feirões físicos, né? E Goiânia sempre teve um feirão muito atuante, né? Realização de muitos negócios, né? E continua sendo, né? Nós somos 72 superintendências no país. A nossa superintendência, que é a sul de Goiás, que pega de Goiânia até o sul e sudoeste do estado, é a terceira maior em volume do país. Nós só perdemos para São Paulo Centro e para São Paulo Leste, porque tem os grandes espigões, né? Uma atuação muito forte de grandes empresas lá no Minha Casa Minha Vida. Mas nós somos terceira maior superintendência. Nós emprestamos até um dado novo, esse atual, dado de sexta-feira, só no Minha Casa Minha Vida, mais de 3,5 bi de financiamento. Se a gente falar que o financiamento é 70%, estamos falando de mais de 4 bilhões e meio de venda. Só no programa Minha Casa Minha Vida. E a nossa superintendência, 85%, 87% desse volume é a Grande Goiânia. Antônio, aqui a gente quase se estapeia para perguntar, vocês estão vendo, né? Um toma fôlego, outro toma fôlego, quem solta primeiro vai, é com ainda você. Mais quando tem entrevistados tão interessantes como é o caso aqui, né? Viu? Antônio, você está representando aí o setor privado, dentro da parte habitacional. Como é que foi o primeiro dia de feira? Foi muito bom, a gente teve uma exposição muito grande de todas as mídias, né, possíveis. Passei ontem e hoje dando entrevista, falando sobre o feirão. Os números que o Biratã trouxe para a gente são animadores, né? A gente sabe que o grande problema que tem hoje em todos os mercados, todas as cadeias produtivas, é o funding, e um funding, como eu gosto de dizer, com um custo honesto, com um custo justo. E a Caixa nos proporciona isso, né? E, tradicionalmente ela tem um fluxo, um juro que cabe no bolso do consumidor, e esses números dele é que faz hoje fomentar o mercado, principalmente na Minha Casa Minha Vida, nessa faixa 1, 2, 3, 4 agora, né? E agora com a nova proposta da Caixa de trazer financiamentos de alto padrão, é muito bem-vindo para o mercado, para as construtoras, para as loteadoras, para os empreendedores, em todo o mercado imobiliário, que usufrui, logicamente, todo esse fomento dado pelo esse funding para o consumidor, levando a fomentar o mercado. Enfim, eu gosto de dizer que agora, eu já falei isso hoje na Band, né, no jornal da Band, que
2 sacos vazios não param em pé. E agora com a Caixa Econômica financiando, com juros justos, né? Imóvel de um pouquinho mais alto padrão, a gente pode fazer empreendimentos. Minha Casa Minha Vida, empreendimentos ao lado. Um é gerador de emprego, o outro recebe. Todos têm dignidade de ter a casa própria. E por que não também, eu falei isso, né? Por que não fazer um bom investimento? Porque, ao contrário do que algumas pessoas pregaram ao longo do tempo, ganhar dinheiro com imóvel, para mim é justo, porque é a única forma da classe mais humilde fazer, não só ter a dignidade da casa própria, mas fazer um bom investimento e trazer estabilidade para a vida toda através de investimento em imóvel. Então fica aí a nossa reflexão, né? Vem aqui fazer a aquisição da casa própria, mas também vem aqui fazer um grande investimento na sua vida e investir um pouco em imóvel na sua plataforma de investimento. Ainda é um investimento mais sólido, né? Mais seguro ali e traz uma realização enorme, né? Para quem tem oportunidade de conquistar ali a moradia, é muito bom. E quando a gente passa por uma outra faixa também, que a gente vem falar de alto padrão, quem quer morar de alto padrão também quer ter a oportunidade de financiar, por que não, né, Ubiratã? Sim. E o que trouxe importante é a questão do fundo, né? E a Caixa, ela atua em todas as faixas de renda com alguns fundos. Por exemplo, nós temos o faixa 1, que é aquela moradia para realmente aquela pessoa que não tem a condição de ter seu imóvel. É aquela pessoa que tem restrição cadastral, vamos dizer, aquela pessoa mais vulnerável, que precisa mais da assistência do governo federal. Então, nós temos o faixa 1, que atende essas famílias, né? 90% é custo zero, porque quem é beneficiário do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada do INSS é de graça assim que assinar o contrato. Nós temos no estado de Goiás assinados desde 2023 5.000 unidades, 4.823 unidades em construção. Saiu uma nova portaria em 2025 para mais 3.250 unidades. Nós estamos falando daquelas famílias selecionadas pela prefeitura. Isso é o fundo do faixa 1 que chama FAR. Para esses ter a chave da casa, isso, gente, isso a conquista da vida, né? Eu tenho 36 anos de Caixa, com toda certeza o momento mais feliz da minha carreira é quando você entrega uma chave. Não tem isso realmente, sem nenhuma demagogia, não tem preço que paga a felicidade de a gente propiciar para as famílias. Aí nós temos o financiamento já, dentro do faixa 1 também é importante, e porque isso é uma coisa que o pessoal não fala muito, porque não é muito visível. A Caixa atua também até no rural. Tem o Minha Casa Minha Vida Rural, que reforma casas em zona rural e constrói também. Constrói em assentamentos, constrói em comunidades quilombolas, tudo através do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Aí nós passamos para o financiamento, que é o faixa 2, que é onde nós estamos emprestando já, só na nossa superintendência, 3 bilhões e 500 mil reais. Eu até estratifiquei ontem, 67% é imóvel até 300 mil. Desses 3 bi e meio, né, 67% até 300 mil. Então esse fundo é do fundo de garantia, ele tem uma taxa que começa aí 8%, vai até 10,5%, né? E nós temos essa novidade agora, que é o SBPE, que é recurso da poupança e da LCI, que é o fundo que ele trouxe, né? O FAR é um fundo federal, custo zero. Né? O faixa 2, o fundo é o fundo de garantia, que é um financiamento. O faixa 2 já é financiamento, né? E nós temos o financiamento através do SBPE, que é poupança e LCI, é o que ele trouxe a novidade, até 2.250.000. Era limitada a 1.500.000 e a cota do financiamento 70%. Então, há uma semana atrás, nós começamos a financiar 80% do imóvel e o imóvel avaliado até 2.250.000. Eu acho que isso realmente vai alavancar muito, viu, Antônio Carlos, do SBPE. E a nossa superintendência é a quinta do país em SBPE, ou seja, a taxa de Goiânia juros realmente pulsa, né? É muito pulsante. A taxa de juros para essa faixa de alto padrão? 12%. É o que ele trouxe, né? A faixa justa, 12%. Porque eu estava aqui questionando. Será que para quem vai comprar um imóvel mais caro, teoricamente tem mais dinheiro, risco menor, taxa de juros menor? Então não. Não, a taxa de juros é porque, na verdade, é equivalência com o salário, né? Com o poder aquisitivo. Mas se a gente reportar alguns anos atrás, né?
Reportar alguns anos atrás, nós ficamos 4 anos até sem o faixa 1, né? Mas reportar um tempo atrás, 12% não era nem imaginável, era muito mais caro, né, Antônio Carlos? Hoje, 12% para essa faixa é um juro aceitável, né? Um juro que a pessoa consegue, sim, comprovar capacidade de pagamento, né? Então trouxe muito próximo do faixa 4, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que é de renda de 8 mil a 12 mil reais, que é 10,5 mais ou menos o juro. Então, o imóvel até 2.250.000, a taxa de juros 12% ao ano. Lembrando também que a gente financia também imóveis depois de acima de 2.250.000, aí é uma taxa um pouco maior do que os 12%. Aí varia de acordo com o perfil do cliente. E tem imóvel para atender todo mundo, do alto padrão até Minha Casa Minha Vida? Exato, a feira está oferecendo todas as oportunidades, né? Isso que de A a Z, vamos falar assim. E o interessante que o Biratã está falando, né? Esse novo formato dá possibilidade, fazendo um marketing aqui um pouquinho, né? Mas eu estou refletindo, dá oportunidade para a gente, como eu gosto de brincar do 2 sacos vazios no para em pé, fazer bairros planejados que tenha atendimento desde o Minha Casa Minha Vida, lá faixa 2 normalmente, que aí faixa 1 já tem que ter quase que doação do terreno urbanizado para dar certo, mas desde o faixa 2 até um alto padrão. É o que nós estamos levando, por exemplo, né, trazendo um benefício grande no Goiânia 2. Nós temos lá imóvel, Minha Casa Minha Vida, que a IBM está lá, uma consultora tradicional nossa do mercado, está fazendo uma parceria conosco lá do Grupo Empreendedor, até um de alto padrão. E eu já estou com outro alto padrão já na esteira, que provavelmente eu já vou procurar o Biratã para a gente, às vezes, ser o financiador do empreendimento para repassar para esse cliente. Já está fechado o negócio. Olha, nós vamos ter que ganhar uma comissão dessa Esse negócio de alto padrão no Goiânia 2, para mim, é novidade. Quais bairros estão aquecidos, aliás, que a gente pode citar? O Goiânia 2 hoje, ele foi um case muito interessante, está ancorado num parque que nós fizemos em parceria com a prefeitura e começou a surgir os empreendimentos, né? Tem lá alguns empreendimentos que saem nessa faixa aí do faixa 3, por exemplo, entre 300 e 500 mil reais, né? E nós lançamos um empreendimento agora de padrão mais alto, que é 1.200.000, 1,5 milhão, e provavelmente vamos lançar um ticket a mais, porque a procura da região foi muito boa, foi muito bem aceita. Está ancorado num bairro planejado, né? E esse é o lado bacana que eu falo que com o Biratã. Quando a gente pensa num bairro planejado, a gente tem que pensar as ocupações de forma que elas se integram. Não dá para você criar bolsões segregando somente uma faixa mais baixa. Uma população de vulnerabilidade. Estava discutindo isso agora com o nosso ex-deputado Vilmar Rocha ali, que é um líder nosso lá, um conselheiro sempre. A gente está começando um movimento junto ao Secov de São Paulo para repensar essa questão da cidade, né? Quando você segrega uma população de baixa renda em um local só, é uma população de vulnerabilidade que gera um risco muito grande para a cidade, principalmente pela criminalidade que pode gerar aqui naquele local. Quando você envolve mais estruturas ali dentro de um bairro planejado, onde que tem a geração de emprego, tem empreendimento de média e alta densidade e poder aquisitivo junto com o mais vulnerável, você puxa ele da vulnerabilidade e insere ele na sociedade. Então isso é uma reflexão que a gente tem que fazer demais da agora para frente, exatamente para a gente poder dar no final do dia uma sustentabilidade no quesito social, ambiental e econômico. Que bom, para cada Antônio, região. saber que quem está construindo tem essa mentalidade, essa preocupação com o contexto da cidade. Eu queria complementar com relação ao que você trouxe aí. O Ministério das Cidades, ele muito atento a isso. A portaria de 2023 e a de 2025, eu estou falando do FAR agora, que essas pessoas vulneráveis mesmo,
ela só classificou áreas e terrenos como superior. O que é o superior? É perto de escola, é contíguo à cidade, não vai existir mais aqueles empreendimentos a 5, 10 quilômetros da cidade, sem infraestrutura, sem escola, sem posto de saúde. Então, nós estamos inclusive com o processo 2025 aberto, onde Goiás vai ser contemplada com 3.250 unidades, e aí as construtoras e as prefeituras entraram com propostas, várias propostas. O Ministério classificou aquelas enquadradas como terreno superior, justamente para trazer dignidade para esse pessoal. Não é o que o pessoal não tem renda, é vulnerável, vai ser de graça o imóvel, que ele tem que morar no fim do mundo. Não. Então, assim, esse resgate desde 2023 ficou muito bacana. O Minha Casa Minha Vida, além do o valor também já subiu para as construtoras, tem várias construtoras procurando e fazendo produto de qualidade. Então, assim, melhor qualidade. O Minha Casa Minha Vida, desde 2009... Desculpa falar, porque eu sou apaixonado mesmo pelo programa, que é um programa me abstendo totalmente da questão política. Está falando questão como empregado da Caixa, tá? Como empregado da empresa 100% Porque normalmente era longe e de péssima qualidade. E agora trouxe qualidade, tanto para o faixa... A qualidade, na verdade, do faixa 1 é a mesma do faixa 2. Tanto que as empresas, as grandes empresas que fazem o faixa 2, elas estão fazendo o faixa 1 também de qualidade. Você vê empreendimento do faixa 1... Até porque a Caixa é extremamente rigorosa na fiscalização. Sim, e fazendo com parede de concreto. A parede de concreto, há 15 anos atrás, era um tabu. Hoje está mais do que comprovado que ela traz uma questão térmica melhor, uma questão acústica melhor, uma durabilidade maior. Então, o mesmo padrão de construção do faixa 2 está sendo aplicado no faixa 1. E o que ele trouxe é muito importante, fazer um planejamento da cidade como um todo, beneficiando todas as faixas, todas as classes sociais, né? Aí a gente traz essa reflexão, gente, para um contexto bem atual, que é a questão da guerra no Rio de Janeiro, que a gente está testemunhando agora, né? A gente tem que cooperar para evitar a favelização, né? Evitar esse processo de segregação. Exatamente essa pauta que eu estava discutindo com o Ioave agora mesmo, com algumas lideranças, né? Aonde que é a reflexão? Nós precisamos pensar as cidades de forma sustentável. Nós estamos com um projeto agora, já está inserido no nosso plano diretor, que agora vai regulamentar, nós vamos apresentar agora para o prefeito, estamos fazendo um trabalho junto com a Secretaria de Planejamento de Goiânia e a Secretaria de Eficiência, já trabalhando isso em Trindade também, num plano diretor passado, e tendo tentado trabalhar nos planos diretores das outras cidades. Que é uma figura da gente fazer um planejamento urbano chamado PUB, que é Plano de Urbanização Básico, antes da urbanização chegar. Que essa ideia, né, que a gente está trazendo para Goiânia, é que antes da urbanização tem um planejamento pensando em macro sistema viário, planejamento da macro drenagem da cidade e do adensamento que vai vir. Então, se a gente faz isso com planejamento prévio, a gente pode gerar aí nessa ocupação bairros planejados que traz na pauta da sua ocupação o work, live and play. Você ter essas três condições no mesmo local, trabalhar, viver e divertir num local só, né? E essas novas centralidades com sustentabilidade de todos os aspectos dela, do econômico, social e ambiental, é que vai fazer a diferença lá no final da urbanização. E aí, como o Biratã falou, a gente pode ter nesses locais, desde o faixa 1, que a habitação é exatamente igual. Estou num projeto de faixa 1 também aí com uma parceira local, e a gente está trabalhando exatamente isso. Possibilita ter o faixa 1 e possibilita outros empreendimentos que são geradores de emprego para essa população. Você trabalhar, viver e divertir num só local. Então, essa nova modelagem que a gente precisa pensar para as cidades brasileiras como um todo. Isso a gente já leva até para o impacto no trânsito, isso, né? Exatamente. Se desloca menos. Exatamente. Isso, a questão da mobilidade, para deixar de ter esse movimento pendular na cidade, de um local por outro, né? E resolver tudo a vida naquele só local, ter deslocamentos grandes só numa questão mais intensa, como o hospital, como um outro tipo de recurso, mas do dia a dia a população resolver a vida toda ali, né? Ter o local da indústria, do comércio, tudo dentro de uma centralidade. Isso já é realidade em algumas cidades brasileiras. A gente já tentou isso em Goiânia também, já começamos a fazer isso quando lançamos a ideia do Eldorado há uns 30 anos atrás, que era criar essa estrutura
de tudo. E tem certeza que a Caixa, tendo essa visão holística, como o Biratã está trazendo aqui agora, né, com esses 3 tipos, logicamente com juros proporcional à capacidade de pagamento de cada um, que aí faz uma justiça social também, a gente vai poder, com o setor produtivo, produzir muita coisa boa para a nossa cidade. Bacana. É possível sair daqui da feira com financiamento aprovado? É possível. É? O objetivo é esse, né? Olha, coisa boa. Você escolhe o imóvel, vem e sai com o objetivo com o é imóvel esse, a comprado. pessoa procurar um stand nosso, nós temos nossos correspondentes, faz uma pré-avaliação, pelo menos para saber, uma simulação para saber a renda da familiar, qual que é o valor do imóvel, e ali visitar os parceiros, as imobiliárias, as construtoras, ver se tem algum imóvel que encaixa. Fazendo ali, dentro das próprias imobiliárias e construtoras também, nós temos mais correspondentes nossos da Caixa. Na verdade, todos os estandes de construtora, para mim foi até fiquei muito feliz, né, de ver que além dos correspondentes dentro do nosso estande, outros correspondentes nossos estão no estande de vocês. Ficou muito bom. Aqui você faz barba, cabelo e bigode. A ideia é a pessoa sair daqui com o contrato assinado e com o sonho realizado. Então, tem dito isso em algumas entrevistas, né? O mais legal de uma feira, o mais interessante de uma feira é que quem que é o grande vencedor, que é o grande ganho, é para o cliente, porque ele tem todas as empresas, todas as ofertas no lugar só, pode comparar, né? E tem lá o órgão financiador, logicamente, que a gente já sabe que é o melhor preço, não precisa nem buscar concorrência, que não vai ter nesse caso, né? Mas a concorrência entre as empresas, possibilitando o consumidor escolher ali o que é melhor, se encaixa no bolso e na localização para ele já sai daqui com todas as opções vista de um local só, de uma forma só. Nós assinamos contrato pessoa física e contrato pessoa jurídica. Nós emprestamos para as construtoras produzirem os imóveis para depois ser financiados. Isso também está acontecendo aqui. Nós vamos assinar hoje um contrato de 17 milhões, a construção de 98 casas em Trindade. E possivelmente, isso eu não te falei ainda porque ainda não está certo, mas talvez amanhã assinaremos um contrato aí já de médio alto padrão, um contrato com a construtora em torno de 100 milhões de reais. Então hoje nós vamos assinar às 16h30 98 casas em Trindade, em torno de 17 milhões, e possivelmente amanhã vamos assinar um contrato com a empresa para a produção. Então a Caixa financia a produção para as construtoras e posteriormente ela financia para o pessoa física, para o cliente final. Então a gente pode majorar aquela expectativa de negócios aqui da feira, viu? Porque sentaram-se aqui diante de nós algumas pessoas que estimaram em 1 bilhão a geração de negócios aqui na feira, pelo volume que você está nos trazendo aí, pelos imóveis. Os 17 milhões já pode colocar aí, ó, na conta. Os 100 nós vamos fazer um esforço porque aí, eu falei assim, é bom pra gente marcar, né? Eu acho que fica marcado, né? Um evento. Né? Esse evento é histórico de todos os pontos, multissetorial, fantástico, assim, é um evento, eu já participei de algumas feiras em outros estados do Brasil, mas essa é realmente muito bacana, né? Juntar vários nichos, várias empresas. Essa meta aí, nós ainda temos 3 dias. Eu tenho certeza que até lá, com o meu poder de convencimento, eu já vou assinar um contrato com o Biratã também para a gente aumentar esse vamos, então pronto. Aquilo que você queria, já vamos assinar. E vendedor de imóvel, a turma deve estar muito feliz, porque vendedor de imóvel precisa de gente, né? E quando a gente une num evento só, isso tudo aqui, ó, Expo Fecomércio, Expo Indy, Feira do Empreendedor do Sebrae, Expocom, Cops Party e a 18ª Feira do Imóvel, o que tem aqui é gente. É gente disposta a comprar, fazer negócio. Então, sucesso para todo mundo, gente. Muito obrigado. Exatamente. O que eu penso, eu tenho falado, ficou como um grande shopping center, né? Ficou. Você vem e resolve toda a sua vida, não só de imóvel, mas todos os outros temas de tecnologia, de cooperativismo, enfim. Né? Uma estratégia brilhante. E aí parabenizo vocês envolvidos, inclusive você, Márcio. O Márcio. Parabéns. O Márcio é a nossa grande liderança. Né? Muito bom. É isso. Encerramos então mais este bate-papo ao vivo aqui pelo YouTube da FIC Goiás. Muito obrigada, Antônio Carlos. Muito obrigado, Biratã. Voltem. Tá, joia. Tá bom? A Caixa agradece a poder participar, poder trazer boas notícias. Realmente nós estamos otimistas com os números do Brasil todo, mas especificamente com o do estado de Goiás, um crescimento aí de mais de 18% no ano, comparando o ano passado. Realmente tem muito a comemorar, juntamente com grandes empreendedores, com grandes entidades. Para nós é um prazer muito grande. Eu agradeço muito, agradeço vocês, Márcio, e principalmente a parceria de sempre da Caixa. O Fórum Goiano da Habitação agradece muito esse momento, em especial da minha parte, o Secov está sempre à disposição para colaborar e
precisa dessa parceria constante que a gente vem mantendo na Caixa ao longo desses anos. Isso, não saia daí, daqui a pouco tem mais bate-papo por aqui. Estamos transmitindo ao vivo tudo que acontece aqui dentro da FIC Goiás, gerando conteúdo para você, para que você tenha uma noção do que está rolando aqui nos bastidores. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.